Eu acho muito interessante, né, a gente ver, principalmente uma pessoa como tu, que é uma pessoa politizada e ainda tá num meio educacional. Eu acho que tu deve conseguir enxergar dos problemas que a gente tem, né, no nosso ensino, no nosso sistema de ensino, né, como ele é feito para, de fato, formar massa de trabalho, né, formar pessoas que vão estar ali apertando parafuso. Hoje em dia é feito para formar entregador do iFood, ou seja lá o que for que vai ser daqui a 5, 10 anos. E isso parece que é um sistema realmente fechado, né? Um sistema que realmente consegue passar a ideologia do Estado, né? Através desse sistema educacional. Mas tu é um cara que tem uma consciência política avançada, tu é um cara que tem uma história de vida que traz para a sala de aula, né, tem a capacidade de trazer para a sala de aula um conhecimento que vai muito além do que está no livro, do que está na faculdade, né? Tu enxerga que tu teve ou tem hoje, ou tu busca ter pelo menos o espaço dentro da sala de aula para mostrar que existe, que o conhecimento ele vai além do que está ali no livro de história, de geografia, né? Que apesar de que, né, são provavelmente no ensino público, são crianças que já vivem muitas histórias, né? Que entende que a vida não é a sala de aula, né? Mas tu enxerga que tu tem espaço para desafiar um pouquinho esse sistema, para trazer as tuas histórias, a tua vida para a sala de aula também? Cara, então, olha, é uma parada bem complicada, porque assim, quando eu trabalhava como professor de escola pública, eu tinha mais liberdade. Então, eu tinha mais liberdade para sentar na mesa, eu tinha mais liberdade para sentar no chão, para sentar na cadeira, sabe? Eu tinha aquela liberdade para trocar uma ideia de igual para igual. Hoje eu sou professor numa escola privada, Uhum. então, no Jardim Ângela. E eu percebo a dificuldade que eu tenho em me expressar, porque eu tomo muito cuidado com tudo que eu falo. Então eu percebo que às vezes, por mais que eu tenha a liberdade de, enfim, produzir conteúdo em sala de aula, de dar aulas, como muitas pessoas veem as minhas aulas, que são sempre nessa escola, por mais que eu tenha essa liberdade de falar algumas coisas, às vezes eu me sinto um pouco preso, sabe? Porque, por exemplo, eu não consigo trabalhar um Racionais MCs, Uhum. eu não consigo trabalhar um rap, um funk, eu não consigo porque eu me sinto preso, sabe? Então, tem sempre uma problematização para além daquilo que já está. Os meus alunos são periféricos, são coisas que eu sempre falo para eles: ó, os seus pais trabalharam um pouco mais para ter uma condição para vocês estudarem em uma escola particular, mas vocês são periféricos, vocês não saíram da periferia. Então, seus pais que ascenderam um pouquinho, que conseguem pagar a mensalidade, mas vocês ainda continuam sujeitos periféricos. Vocês ainda continuam sofrendo as mesmas violências do que os alunos da escola pública. Então, e aí a dificuldade que eu tenho e que eu encontro é esse trabalho, né? Porque, pô, escola pública, eu tô com o 9º ano, se eu quiser trabalhar o documentário do Racionais, não importa se a Netflix está lá, que é 16 anos de idade. A realidade do meu 9º ano de escola pública é essa realidade que o Uhum. Racionais está falando, sabe? Então, assim, eu consigo trabalhar com eles. E aí, pelo menos nas escolas onde eu trabalhei, porque eu sempre trabalhei em escola pública, os coordenadores, a direção, foram sempre pessoas também politizadas, pessoas Uhum. também que tinham essa consciência de que eu conseguia tirar o aluno da sala, que eu conseguia levar o aluno para a quadra, que eu conseguia sair desse modelo, sabe, de produtividade em sala de Sim. aula. Hoje eu já não consigo fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho vontade de fazer, porque eu sinto um teor conservadorismo, sabe, um Uhum. teor de uma parada que precisa ser conservada, para não sair totalmente dos trilhos. E enfim, é uma prestação de serviço, né? Então, enfim, a escola privada é uma prestação de serviço e o pai do aluno é cliente. Então, é uma troca, né? Então, ele está pagando, ele está exigindo ali, e aí, por vezes, a gente acaba se submetendo àquilo. Então, enfim, esse ano, por exemplo, eu não consegui ainda passar um filme para os meus alunos. Eu não consegui ainda fazer um trabalho diferente com os meus alunos. Então, eu, de certa forma, por mais que, novamente, né, a escola não me proíbe eu gravar conteúdo em sala de aula. Eu acho que toda escola deve proibir o professor de expor o rosto do aluno, Sim. né, o aluno do ensino fundamental ou até médio.
Então, acho que essa exposição de alunos, acho que é uma parada muito séria, né? Que entra aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, e isso não deve acontecer mesmo. Mas eu acho que existem professores, e aí eu levo para a esfera pública também, existem professores que são muito grandes, sabe? Então, existem professores que são gigantes, e algumas escolas acabam ficando pequenas para esses professores. Então, eu tenho colegas professores que trabalham em escola pública e eles falam para mim que eles são engessados, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem propor algo que eles pensam para a turma. Porque o professor, principalmente o professor periférico, ele olha para aquele aluno periférico também e ele sabe o que aquele aluno está passando. Ele sabe as vivências daquele aluno. Ele sabe, por exemplo, que trabalhar cordel com aquele aluno não vai funcionar. Ele precisa trabalhar a música do Racionais MCs, porque aí vai funcionar. Ele precisa trabalhar MC, ele precisa trabalhar Jonga, ele precisa trabalhar o trap, porque assim vai funcionar. Então, assim, e às vezes esse professor não consegue fazer esse trabalho porque é preciso seguir uma cartilha, é preciso seguir um modelo educacional. Então, a crítica que eu faço, por exemplo, ao nosso currículo, né, o currículo paulista, é que o conteúdo do 9º ano de geografia, não sei se você ou quem está acompanhando já parou para observar, o conteúdo do 9º ano de geografia, o aluno está aprendendo sobre hidrografia da Ásia, sabe? E aí, tipo, na cabeça desse aluno, imagina esse aluno é um periférico, certo? Ele não sabe nem sobre a hidrografia do Brasil direito, mas obrigam ele a estudar sobre a hidrografia da Ásia. E aí, tipo, para piorar, do norte da Ásia. Então, assim, ele vai olhar aquilo, cara. Eu tô falando que é o trabalho que eu tenho para trabalhar isso em sala de aula. Eu não posso substituir, eu não posso tirar, né, do planejamento anual e falar, oh, não vou trabalhar isso, porque está no livro didático. Então, eu preciso trabalhar aquilo. E não é assim apenas na escola privada, é assim também em escola pública. Então, o currículo ele é paulista, né? Ele é um currículo que nós precisamos seguir aquele currículo. Então, na cabeça do aluno, ele não está estimulado para aquilo. Então, e esse é um projeto político que faz com que esse aluno ele se sinta mesmo desestimulado para aquilo. Então, a evasão escolar é gigante porque esse aluno ele não tem estímulo nenhum para ir para a escola. Quando chega na escola, a gente está falando sobre a hidrografia do norte da Ásia, certo? Ou a gente está falando de coisas totalmente aleatórias, né? E ele não está interessado. Ele quer falar, ele quer participar, ele quer escutar alguma coisa que faz sentido para ele. Eu me lembro que no meu primeiro ano como professor, tinha um aluno que já tinha passado pela Fundação Casa, sabe? E esse aluno ele era o terror da escola. Ele era o terror, todo mundo tinha medo dele. No meu primeiro ano como professor, ele se identificou comigo, porque eu cheguei contando a minha história. Falei, olha, sou um sujeito periférico, sou cria lá da Zona Sul de São Paulo e tal, e falei um pouco sobre mim, falei um pouco sobre a questão da violência policial e tal, e ele se identificou. Então, algo que não tinha acontecido há muito tempo, ele parou, sentou na minha frente, abriu o caderno e começou a fazer lição. E aí os professores começaram a perguntar o que aconteceu, o que eu fiz com ele e tal. Foi identificação. Ele olhou, se identificou e falou, mano, esse cara é um dos meus, então eu posso trocar uma ideia com ele e mais do que isso, eu vou respeitar ele, porque ele passa pelas mesmas coisas que eu já passei, ele já passou por isso. Então, assim, o que falta em muitos alunos é a escuta, né? São alunos carentes, são alunos que vivem em meio a uma violência absurda e, às vezes, o conteúdo de sala de aula, ele não é um conteúdo interessante. Às vezes, o aluno, ele olha para o professor, quer saber um pouco mais da vida do professor e ele acaba se identificando. Então, assim, a realidade da sala de aula é uma realidade, para ser muito sincero, que desestimula muitos professores. Então, nós temos números e mais números de professores abandonando a sala de aula porque o salário não é bom, porque a pressão é muito grande, certo? Principalmente professores que trabalham na área privada, né? Você recebe inúmeras mensagens no Instagram de professores falando, olha, abandonei porque, olha, é pior do que escola pública, apesar da precarização da escola pública, mas é pior, porque é muita obrigação, é muitas demandas e a gente não consegue dar conta. E aí tem professores doentes, tem professores que desenvolveram uma série de doenças psíquicas, né?
como professor, porque, cara, a gente chega um momento que a gente pensa assim, eu não vou conseguir mudar a realidade disso aqui, eu não vou conseguir. E aí é nesse momento que a gente entra em crise. Uhum. Nesse momento que a crise bate e que a gente pensa, eu não vou conseguir mudar. E aí esse é um projeto político, né? Sim. Esse é um projeto político que faz com que a gente fique doente, que a gente fique desestimulado e que a gente vai caçar fazer outra coisa. Então, assim, eu estou fazendo direito agora porque eu quero tentar, de alguma forma, pegar todo esse meu conhecimento, levar para um âmbito jurídico e tentar, de alguma forma, mudar, né, em uma outra esfera, né, em uma outra esfera. Então, assim, hoje eu olho para a minha sala de aula, eu tenho alunos muito bons. Mas, em compensação, eu tenho alunos também muito ruins, sabe? Então, é bem complicado. Eu sempre converso com a minha esposa, é bem complicado você passar uma atividade para o 9º ano, por exemplo, e o 9º ano não conseguir elaborar uma resposta dissertativa para uma pergunta simples. E aí você percebe que não é só determinado aluno, é uma turma muito grande e isso é em consequência da realidade periférica que ele está inserido. Então, o pai e a mãe, por trabalhar um pouco mais e conseguir pagar para o filho ir para uma escola particular, na cabeça dele, ele não tem que acompanhar o filho. Ele não tem que ficar ali em cima do filho, olhando, incentivando, sabe, dando palavras positivas para o filho. Não, muitas vezes o pai, cara, tem alunos que eu não sei nem quem é o pai, que eu não sei nem quem é a mãe, porque às vezes não vão na reunião dos pais, sabe? Então, assim, Eles acham que estão pagando, já estão fazendo a parte deles. é isso, é a realidade. Então, a realidade da escola pública é o pai e a mãe que precisa trabalhar e o garoto vai sozinho para a escola, como nós todos. Nós vamos sozinho para a escola. O pai não tem como acompanhar, a mãe não tem como acompanhar, a gente meio que cresce sozinho. E a realidade da escola particular, pelo menos escolas particulares na periferia, é a mesma coisa. Só que a escola tem mais estrutura. A parede é pintada, nós temos uma porta legal, nós temos uma lousa legal, nós temos uma carteira legal. A estrutura é diferente, né? Mas a estrutura educacional acaba se tornando a mesma. Porque a mesma aula que eu dou na escola privada, eu dou na escola pública. Na escola privada eu estou falando de necropolítica, na escola pública eu também estou falando de necropolítica, certo? Mas, às vezes, não faz sentido necropolítica na escola privada, mesmo sendo na periferia, mas faz sentido na escola pública, sabe? Então, assim, a realidade da sala de aula, para nós que temos consciência política, é uma parada absurdamente assustadora, sabe? Então, tem dias que eu saio exausto, sabe? Ou você está dando aula, você está absurdamente empolgado ali, você está falando sobre... Você está dando uma baita de uma aula e você olha para o rosto dos alunos, eles não estão com você, e aí você tem que respirar, pensar no segundo plano para fazer a aula virar, entendeu? Para ele conseguir acompanhar você. Então, assim, todo planejamento vai por água abaixo, cara.